Olá pessoal, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Eu sou Karina Luque, esse é o Faro das Estrelas e hoje nós vamos falar dela, né? A nossa querida e eterna princesa do pop, Britney Spears. Falar um pouco, refletir um pouco aí sobre a Britney, que é bem importante, né? Muitas coisas se falam aí sobre ela, mas a gente tem que realmente, não tem como deixar de comentar algo a respeito da Britney, exatamente pelas coisas que estão falando, acontecendo, né? Muita coisa aconteceu na vida dela. Isso não é uma autobiografia da Britney, eu não vou falar a história exatamente dela, né, do início. A gente sabe que existem muitos vídeos já falando sobre isso, mas enfim, é uma reflexão do que está acontecendo, assim, no caso, no período atual, gente. Mas aí eu já peço, antes de começar a falar sobre a nossa princesa do pop, eu já peço para vocês aí um like para ajudar o canal. Não esquece que é muito importante o seu like, muito importante seu comentário também para engajar também o canal, a gente bater um papo aqui também. E também se inscreve no canal que virão outros grandes vídeos sobre Britney e outras estrelas do pop mundial e muito mais. Sem mais, pessoal, já iniciando o vídeo, a gente vai falar um pouco aqui sobre a Britney Spears, né? Peço para vocês até desculpa pelo afastamento de alguns dias, né? Resolvendo aí problemas pessoais, mas retornando aí com o vídeo falando sobre a Britney Spears, nossa eterna princesa do pop. E o que eu queria falar, né? A gente vai fazer aqui umas reflexões sobre o que está acontecendo aí em relação a Britney, né? Muita gente fala, muita gente dá a sua opinião. Eu venho ouvindo várias opiniões sobre ela, pessoas falando sobre a carreira, sobre o que está acontecendo na vida dela ultimamente. Então, muita coisa assim fica sem ser entendido, sem ser refletido exatamente, né? Mas aí, comentando sobre ela, assim, a gente percebe, né? É uma percepção que eu tenho, porque eu sou também grande fã da Britney, né? Desde pequena, eu sempre dancei, sempre gostei de dançar as músicas dela, sempre foi uma referência muito grande de dança, de música, de cantora, assim, para mim, na minha vida, né? Eu tenho outros ídolos também, mas a Britney, em questão feminina, era a cantora que sempre me chamou muito a atenção por todo o talento, desenvoltura, o jeito de dançar e muita coisa lá também, né, gente? Um conjunto da obra. Mas eu queria falar com vocês exatamente do que está acontecendo em relação a Britney Spears. Porque o que acontece? Nos últimos anos, né, ela está afastada dos palcos e tudo, né, por também questão de paz psicológica, né, a questão do que aconteceu com a custódia do pai dela, dos bens dela, que durou muitos anos, muito tempo depois ela foi ficar livre, né, seguindo o movimento Free Britney, que foi muito grande, né, muita gente, muitos fãs se mobilizaram, se solidarizaram com a vida dela, o que ela estava passando, não podia ter liberdade para nada. E a gente sabe que isso tudo vem muito, 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 muito além, muito antes da custódia do pai, né? Desde que ela era, no início, né, que ela começou a carreira, ela sempre foi muito mandada, muito questionada e muito pressionada também pela mídia e até mesmo pela indústria. Então a gente sabe que ela nunca teve muito poder de escolha. Isso aí não se remete somente a partir da custódia do pai dela, dos bens dela e tudo que ela viveu nos últimos anos. Muita coisa rolava muito antes disso. Então a gente sabe que ela nunca teve, assim, o poder de escolha exatamente, tá? Peço desculpa a vocês aí pelo barulho, os pássaros daqui de casa aí fazendo já a festa deles. Mas, continuando aqui, a gente sabe que a Britney sempre foi uma pessoa, né, uma artista muito pressionada pela mídia, né, mandada muitas vezes. A gente sabe que todos os artistas são mandados, né? Tem sempre alguém maior por trás também. Mas eles, né, alguns conseguem ter autonomia suficiente de separar as coisas. Mas não deram essa chance a Britney Spears, né? A gente sabe que, não por culpa dela exatamente, mas em si, toda a pressão que era exercida em cima dela. Questão de beleza, questão de ser um exemplo para as outras meninas, questão de cantar o que eles queriam que ela cantasse. Às vezes ela não podia expressar a sua própria opinião em nada. Tinha que sempre fazer as coisas assim, mediante o que a mídia queria. É difícil ela ter uma opção de escolha. Então, uma pessoa super talentosa que teve praticamente sua questão de o seu querer arrancado, né? Ela teve que fazer muita coisa em prol dos outros e não de si mesma. Então, hoje em dia, o que acontece? Depois da custódia do pai, de toda a confusão que rolou na sua vida pessoal e tal, né? Mediante a separação do Kevin Federline e tudo que rolou sobre a vida dela, os filhos dela e tal, muita coisa aconteceu. E a gente sabe que psicologicamente uma pessoa que vive tudo isso é afetada psicologicamente, né? E a gente sabe que mesmo sendo fãs dela, a gente tem que entender que ela realmente, além de precisar de ajuda, ajuda que eu digo é uma ajuda, um apoio,
né? Porque a gente percebe, se você for perceber, a família da Britney, né? Às vezes acontece aí, você que é fã da Britney Spears, com certeza você tá vendo, acompanhando tudo. Às vezes acontece de vir aí a Jamie Lynn, a irmã dela, né? Aparece com as filhas dela, né? Nas redes sociais. Às vezes elas mostram imagens delas curtindo a vida, passeando e tal. E aí você fica imaginando, nossa, mas que afastamento, né? Porque ela nunca aparece nas álbuns de família mais, né? Ultimamente, nos últimos anos. E a gente entende isso. Por quê? Porque ela se afastou de tudo e de todos, né? Muita gente deixou de apoiar ela em meados de tudo que ela passou. Então, quando você perde apoio, eu falo por experiência própria também. Quando na sua família, nos seus parentes, amigos, eles se afastam de você, é porque, de fato, me desculpe falar, é a verdade, não há amor suficiente. Porque quando a pessoa se afasta, não te dá o apoio necessário que você precisa para resolver os seus problemas, assim como você pode apoiar, porque tudo é recíproco, né? Se eu te apoio, você me apoia e a gente vive essa união. Ela não tinha essa união, né? Apesar dela estar debaixo da hierarquia do pai em custódia total, ela também não teve apoio da irmã e da mãe, né? Parece isso, tá, gente? Eu não tô falando porque eu não sei, né? Eu não convivo lá, não sei o que aconteceu. Espero que não me interpretem mal nesse vídeo. Eu estou falando que eles não gostam dela, não é isso não. Podem até gostar, mas eu acho que o apoio maior assim não foi dado ou não está sendo dado suficientemente. Por quê? Como fã também da Britney, né? Eu sou uma admiradora, né? Tenho outros ídolos, gosto muito, bastante. Todos eles para mim têm uma inspiração enorme na minha vida, têm uma importância enorme na minha vida. E a Britney também tem sua parte também nisso. Por quê? Porque, como vocês sabem, eu gosto da maneira dela cantar, dela dançar. Eu sempre fui fã dela quando eu era adolescente, então não tem como uma pessoa dos anos 2000 não ter conhecido Britney Spears e a grandeza dela. Então é uma coisa que eu nunca vou negar. Mas o que a gente vem vendo nos últimos anos realmente é um afastamento muito grande familiar, né? E você vê, quem está nas redes sociais da Britney Spears, vê como é que ela age, né? Ela faz vídeos dançando na casa dela, na sala dela, né? Tudo bem até aí, né? Todo mundo é livre, graças a Deus agora ela tá com afastamento, então ela pode fazer coisas que ela não fazia antes por pressão. E a gente sabe que é isso também, mas a gente sabe também que existe ali uma falta de apoio, entendeu? E o que eu acho estranho, às vezes, em alguns, não tô falando todos, tá, gente? Ela tem muitos fãs maravilhosos no mundo lá fora e todos sempre desejam o melhor para ela. Eu já conversei com vários fãs da Britney Spears, até mais do que eu, e realmente eles gostam muito dela, realmente eles demonstram um amor, um afeto muito grande por ela, e a gente até agradece esse tipo de amor assim de fã, muito bom. Eu sei, porque eu também sou fã de muitos outros artistas também, eu sei como eles precisam de apoio, né? Eles precisam também de puxão de orelha também quando eles merecem, tá, gente? Porque nem tudo é defendido, mas também nem tudo é julgado. E a mídia, ela leva muito as coisas pro sensacionalismo, ela não liga para os sentimentos. E a gente, como fã, tem que ligar para os sentimentos do artista. A gente puxa a orelha quando ele merece e a gente bate palma também quando ele merece, né? Porque é um ser humano também, como todo mundo, né? Então tem as suas falhas e tem seus acertos. E a Britney Spears não é diferente. Ela teve falhas? Teve, sim, muitas. Mas ela também teve acertos. E além disso, ela também merece apoio psicológico também, né? E o que muita gente não quer admitir dentre o fã-clube da Britney é que além dela ser essa grande estrela que ela sempre demonstrou durante esses anos todos, ela precisa de apoio também psicológico, né? Quem é fã, admirador da Britney, que tá de fora vendo tudo, se você for olhar, gente, muita gente aqui no Brasil, né, um grupo de fãs da Britney, né, muito assíduo, eles queriam que ela, eu ouvi falar uns meses atrás, né, até porque tem uns shows aqui que acontecem em Copacabana anualmente, e eles estavam pedindo para que seja ela, pedindo ao prefeito, fazendo cartazes, fazendo abaixo-assinado e muitas coisas na rede social para ela voltar a cantar no palco. Mas eu acho que como fã da Britney, essas pessoas deveriam também refletir um pouco do que ela realmente precisa nesse momento. É um palco? É um grande público? Ou ajuda e apoio familiar também? Eu acho que isso conta muito. Eu acho que com certeza ela deve ter lá o apoio dos filhos dela, né? A gente vê aí o Sean e o Jaden realmente aí já fazendo suas carreiras. Aí eles dois desfilaram até na última Paris Fashion Week. Foi bem legal ver eles assim, estão realmente bem ativos. Com certeza eles devem dar apoio a ela. Teve uma entrevista aí recentemente que um deles falou sobre ela, falou que não é tudo isso que as pessoas inventam e tal. E eu acredito neles também, né? Acredito que eles estejam também sentindo às vezes o que a mãe deles sente.
mas não deles que eu tô falando de uma forma geral. As pessoas às vezes querem que ela volte pro palco, mas tem que ver que todo o brilhantismo dela, toda a carreira meteórica que ela tem, ela entrou para a história como a princesa do pop, com inúmeros sucessos. Ela é uma cantora gigantesca no mundo todo. Não tem como a gente passar uma borracha em nada disso. Então, a gente sabe que o mito existe, mas a gente tem que saber que o ser humano também existe e precisa de ajuda. Quando você vê esses vídeos dela fazendo todas essas danças maravilhosas, que ela sempre foi uma grande dançarina, mas você percebe que ali existe ali algum tipo de carência emocional, né? Ela é rica, ela tem o poder, ela é uma grande estrela, mas também ela é um ser humano. Merece respeito, merece carinho e merece apoio mental, espiritual e tudo mais. Então a gente sabe que o fã de verdade, o fã que sabe de verdade, sabe que o artista é um ser humano também como ele, e isso também tem suas limitações, o fã de verdade não vai querer que ela entre no palco sem ter realmente o grande apoio que ela necessita. Então, eu não vejo, né, eu estranho um pouco essa necessidade absurda dos fãs querer ver ela no palco sem ver ela realmente evoluir, né, depois de tudo que ela passou. Então eu acho que ela está vivendo a vida dela, ela realmente já está vivendo a liberdade que ela não tinha. E eu acho isso bom, muito bom para ela também. Mas eu acho que também necessitaria um apoio familiar maior, que eu não vejo muito aí no caso da Britney Spears. Né? Pelo menos a gente não vê, aqui tá por fora, né? Quem tá lá provavelmente deve saber se tem ou não tem esse tipo de apoio. Não sei. Então não estou julgando lá a família dela e nem nada. Eu só tô falando do que a gente vê de fora, tá bom, gente? E eu acho que ela precisa muito aí de um apoio, de uma mão amiga, né? Um apoio espiritual e até mesmo psicológico, para que ela venha a continuar a carreira dela se ela quiser. Ou então, se ela parar, a gente tem que respeitar a vontade do artista. Eu acho que ser fã é isso também. É respeitar a vontade deles, né? Eles têm uma vida pessoal que não tem nada a ver com a sua vida artística, às vezes. Então, a gente tem que separar as coisas, vida artística e vida pessoal. Né? O artista tem as duas coisas. Ele, pra gente, nos oferece a arte, né? Eles oferecem a inspiração, nos oferece também o apoio e a motivação. Mas eles também têm a vida deles particular, na qual eles têm que também se dedicar. Então, eu acho que o fã também tem que respeitar esse lado também. Né? Se o artista quiser voltar, vamos apoiar totalmente, vamos estar lá o primeiro da fila do show, né? Ou comprando o álbum para dar apoio, ou qualquer outra coisa assim. Mas se ele quiser descansar, dar um descanso, dar uma parada, a gente também tem que respeitar esse lado, porque ele tem um lado humano que precisa se reconectar com a natureza, com Deus, com tudo, para voltar melhor, ou então fazer outra coisa da vida também, caso queira. Né? A gente fica triste com isso, eu fico muito, eu não quero que os meus artistas saiam da mídia, porque eu adoro o que eles fazem, adoro ver eles atuando, adoro ver eles cantando, adoro ver eles motivando a gente, adoro ver eles aparecendo em alguns lugares, mas eu também respeito o fato deles querer se afastar de tudo isso, respirar um ar livre, um ar puro e ver que também é um ser humano comum, né? Não comum exatamente assim, como comum eles não são, graças a Deus por isso, são pessoas extraordinárias com pensamentos extraordinários e eu adoro pessoas extraordinárias e eles são, né? Mas a gente tem que ver também que eles precisam descansar. Há uma diferença em ser comum, que são pessoas sem todo esse brilhantismo, e tem pessoas com brilhantismo que precisam se reconectar com a natureza e com Deus também. Então existe esse lado, né? Não sei o que ela acredita exatamente, mas acredito que ela precise também de apoio mental e apoio psicológico, apoio espiritual. Todos precisam disso. Então eu acho que ela também precisa. Então eu acho que Britney Spears, pessoal, o que eu queria trazer nesse vídeo é uma reflexão sobre o que acontece com ela atualmente. Não uma história sobre a carreira. Eu acho que muita gente já está cansado de ver toda a carreira dela. Não é novidade mais para ninguém a grande estrela que ela é e tudo que ela deixou, que ela deixa pra gente aí, mesmo ela não cantando mais ultimamente. Se ela quiser voltar, provavelmente vai ter todo o meu apoio, o apoio de fãs no mundo inteiro, né? E muita gente querendo isso, né? Torcendo assim, ó, com o dedinho para que ela realmente decida isso. Mas para ela decidir isso, ela tem que estar bem com ela mesma. Ela tem que estar bem com o subconsciente dela. Ela tem que estar em paz interior para poder fazer, criar algo novo, entendeu? Tem que ter o apoio familiar. Então tudo isso conta.
E a gente vê que isso carece um pouco pelas coisas que a gente vê, né? As imagens que a gente vê, as coisas que se falam dela ultimamente. Não sei se tudo é verdade, a gente não tem como saber, porque existe muito sensacionalismo barato. A gente que é fã também do Michael Jackson viu tudo que ele passou com a mídia. Então a gente sabe que tem muita mentira envolvida também, tá? E nela também não é diferente. Mas se for o caso de ser verdade, ela precisa sim de um apoio psicológico, de um apoio espiritual, de um apoio familiar, para que ela possa se reconectar com ela mesma e, se ela quiser, se decidir, voltar aos palcos, voltar a cantar, a gravar, aí é com ela, né? Mas a gente vai com certeza apoiar, que a gente gosta muito do trabalho de Britney e ela ficou aí para a história. Então é o que eu queria falar para vocês, né? Refletir um pouco sobre o que acontece, porque muitos fãs pedem muito o retorno dela, mas não fala muito do apoio espiritual e o apoio mental e tudo, né? Que ela precisa fazer, eu se reconectar com ela mesma para poder conseguir fazer isso. Porque muitos exigem muita coisa. O fã, às vezes, exige muita coisa, mas ele tem que pensar que o artista também tem que querer. Né? Ele tem suas limitações, ele tem seu momento de descanso e ela também merece isso. Então a gente tem que ver isso, né? Ela é uma grande estrela, nós queremos muito o retorno dela, mas também queremos que ela venha bem, que ela realmente venha com seu psicológico renovado, né? E muitas coisas, assim, às vezes, pelo que a gente vê nos vídeos e tudo, isso deixa um pouco a desejar. A gente sabe que ela passou por muita coisa e isso ainda reflete no que ela faz ali, nas imagens, entendeu? E eu acho que é um desgaste. E esse desgaste emocional tem que acabar primeiro para depois ela voltar. Então, muita gente aí pedindo show para 2027, show para 2028, retorno de Britney, pelo amor de Deus, pedindo para prefeito trazer. Mas não é assim, gente. Ela precisa de ajuda primeiro. Ela precisa se reconectar. Ela precisa de paz anterior primeiro, né? Interior, para poder voltar, para poder mostrar através do seu exterior. Então, é muita coisa envolvida nisso, né? E a gente aí pudemos aí com esse vídeo aí pudemos e refletir, né, que ela realmente é uma grande estrela, mas precisa também desse tempo para ela mesma, né? E é o que está acontecendo. Então, pedir show, pedir o retorno de um álbum, pedir coisa depende muito do psicológico também, não simplesmente do nosso querer, né? Parece um pouco de egoísmo. A gente tem que pensar no artista, que ele é um ser humano também, e não simplesmente exigir o tempo inteiro. Então eu queria falar um pouco aí da Britney, né, essa reflexão, deixar aí para os fãs dela aí, realmente, que torçam pela recuperação dela primeiro, para depois ela vir com tudo, se assim ela desejar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece aí, deixa um like aí, ajuda bastante o canal, tá bom? Comenta à vontade o que vocês acham, a opinião de vocês é muito importante, deixa aí seus comentários e se inscreve no canal que virão outros grandes vídeos sobre Britney e muitos outros grandes artistas também, ok? Um beijão no coração de todo mundo. Tchau, tchau!